Salve, salve, turma! Sejam todos muito bem-vindos. Felipe Rocha por aqui. Nesse vídeo especificamente você está pegando um dos recortes das nossas transmissões que acontecem todos os dias aqui no canal. Então, para ficar por dentro de tudo em primeira mão, vê se está inscrito, ative o sininho das notificações para que você sempre seja avisado de quando houver uma transmissão por aqui. Claro, deixa o like para que o YouTube continue entregando o nosso conteúdo para mais pessoas. E também vou te fazer o convite para fazer parte do nosso canal do Telegram e também do nosso Projeto Ouro e das nossas salas de operação. O link está fixado na descrição. Se quiser fazer parte do Telegram, é só escanear esse QR Code. Agora sim, vamos para o vídeo, mas rapidamente deixar nossa advertência de responsabilidade e te dizer que o nosso maior objetivo é te passar informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, sempre faça o seu próprio estudo. Setores aí que mais devem crescer no mundo cripto na perspectiva do Orlando. Legal, cara. Vamos lá. Acho que, igual eu falei, eu gosto muito de tentar trazer coisas novas. Muito do que eu estou trazendo disso agora de setores, eu estou baseando no roadmap das principais soluções de infraestrutura. E numa tese que eu acredito que é a tese do ciclo de preço e inovação, alinhado à tese do ciclo de aplicação de infraestrutura do mercado. Primeira coisa, acho que vale a pena só para explicar os setores, fazer uma introdução dessas duas teses. A tese de preço, a tese de preço e inovação não, desculpa, a tese de infraestrutura é o seguinte: normalmente a gente primeiro tem as aplicações construindo uma grande demanda para depois a gente ter infraestrutura. O primeiro voo de avião aconteceu na época de 1910. O primeiro aeroporto foi criado em 1930. Tem um gap de 15, 20 anos entre a gente decolar um avião e a gente ter um lugar específico de pousar um avião. É louco, né? Que hoje a gente não pensa, naturalmente tem. Depois a gente teve ainda mais alguns 3, 4 anos para a gente ter a primeira torre de controle de uma pista aérea. Então, perceba aí que demora para a gente criar infraestrutura para as aplicações inovadoras. E essa é a primeira questão de cripto. Hoje, para mim, cripto não tem 1 bilhão de usuários, não é porque esse mercado não tem utilidade. É porque esse mercado não suporta 1 bilhão de usuários. A gente não tem infraestrutura suficiente. A gente está na fase de construção de novas aplicações e para isso a gente precisa de infraestrutura. Então, os 3 setores que eu tenho grandes teses hoje são 3 setores de infraestrutura, da forma que eu estou vendo que a gente está evoluindo em termos de blockchain para suportar mais transações. Por que o setor de rollups para mim é tão interessante? Porque basicamente ele viabiliza que a gente tenha escalabilidade no mundo cripto. Como assim? Sempre quando eu vou explicar o rollup, eu gosto de fazer uma analogia com uma cidade. Imagina, galera, o seguinte, que a gente tem uma cidade e essa cidade tem um espaço para ter 100 casas. Então a gente constrói essa cidade lá em 2015 e aí ela tem uma ocupação muito baixa. Em 2016, essa cidade tem uma ocupação de 7% dela apenas. E aí o que acontece? A prefeitura da cidade ganha resultado em cima das taxas, naturalmente, que pelo valor daquelas casas ela cobra tipo um IPTU e tá ganhando resultado nisso, beleza? Só que aí essa cidade começa a ter universidade, essa cidade começa a bombar em termos de emprego. E o que acontece? A gente começa a expandir cada vez mais o interesse por essa cidade. Até que hoje a gente chega num momento que 99% das casas da cidade estão ocupadas. Às vezes até chega a ser 100% das casas. Só que o que acontece? Lógica de oferta e demanda. Se uma cidade ela começa a ser muito interessante, as casas se tornam muito caras e a cidade começa a passar a ser inacessível para você morar lá. Então, você começa a ter um problema, que é você tem um monte de gente querendo morar na cidade, e apesar da cidade estar dando um resultado legal, as casas estão valendo muito, você não tem acessibilidade dessa cidade. Você tem 2 caminhos para resolver o problema dessa cidade. Caminho 1, você pode criar novas casas. Qual que é o problema da gente criar novas casas? É que talvez se a gente fosse em uma cidade, a gente expande mais casas, mas a gente mantém o mesmo sistema de segurança, o mesmo sistema de produção, etc., a gente vai ter uma cidade mais insegura. E isso pode tornar a cidade mais não tão atrativa no futuro. E até podem existir cidades hoje que tem 1000 casas, mas elas não são tão seguras, então não faz sentido a gente ir para lá. Qual que é a segunda opção? A gente comprimir casas em um mesmo espaço. E nada mais é do que ter um prédio. O que é um prédio de 20 andares? São normalmente 20 casas comprimidas na mesma metragem quadrada. E o rollup é justamente isso para blockchain. A blockchain da Ethereum hoje é essa cidade. E essa cidade está com 99% de ocupação e está expulsando muitos dos cidadãos que entraram lá no início porque eles não têm capital para usufruir dessa cidade. O rollup é justamente o prédio. E por que isso é tão interessante? Eu gosto dessa analogia. Porque se você pensar num prédio, você também cobra o IPTU dos apartamentos. Você pode cobrar um IPTU menor.
Mas talvez, se cobrar metade do valor do IPTU da casa, se você tem um prédio já de 3, 4, 5 andares, já está te dando muito mais resultado do que aquela casa que você cobrar o IPTU só de uma única família. E o que o roll-up faz? O momento que a gente está vivendo é justamente o momento que a gente está criando esses prédios, que são os roll-ups, que eles comprimem dados, eles pegam ali 100, 200, 300 transações, comprimem em uma só, e aí a gente paga o preço de uma transação por 300 transações, junto com o fato de que agora a gente está vivendo um momento quase como se essa cidade estivesse dando subsídio para a gente criar prédio. O IP 4484 é o quê? É o time do Ethereum, o código do Ethereum, criando um espaço específico para rollup com um preço mais barato, falando, galera, vai ter esse espaço aqui específico para rollup, que vai seduzir em até 20 vezes. Então esse é o primeiro setor. Por que eu acredito que esse setor vai estourar? Justamente por conta do roadmap do Ethereum, de Surg. Hoje a gente está com o roadmap todo focado em escalabilidade. A gente vai ter a primeira alteração, que vai ser o Cancun Fork, que deve ocorrer no final desse semestre. E essa atualização, ela vai implementar ela foi confirmada 2 semanas atrás, a implementação do IP 4484. E esse IP vai colocar um conceito que a gente chama de Proto-Dunking Shardings, o qual vai reduzir significativamente o custo de interação com rollups. Como aproveitar esse setor? Hoje a gente tem algumas soluções que tem essa linha, como, por exemplo, a Polygon, que está desenvolvendo um hub de soluções nisso. A gente tem rollups otimistas também, como o Arbitron e Optimism, que lançaram token, apesar de eu não gostar do tokenomics, talvez um pouco de hype pode influenciar no preço deles. A gente tem a ZK Sync, que está provavelmente para lançar um airdrop. E aí, eu acho que a dica que vale para a galera é interagir com essas soluções. Existem soluções como ZK Sync, Lia, Base, Scroll, todas essas ainda não lançaram token, elas precisam de ter token, dado como elas levantaram capital, dado sua infraestrutura, e é muito provável que venha um airdrop. Então, se você aí tá, queria ter aproveitado no airdrop como a Polygon, desculpa, como a Arbitron, ou como a Optimism, tá aí uma oportunidade super legal de interagir com essas soluções e eventualmente ganhar um airdrop. E mais do que isso, esses ecossistemas todos vão receber muitos incentivos. Então, para quem faz DeFi, para quem gosta de interagir mesmo com o mercado cripto, ali vai ser onde, por exemplo, a gente vai ter aplicações pagando mais no início para criar a base de usuários, e aí é uma oportunidade econômica, desde você interagir pensando no airdrop, até você que já interage, que é mais experiente, pensando em conseguir aproveitar mais valor no momento inicial de lançamento delas. Essa é o primeiro setor. Eu acho que você queria falar alguma coisa que eu senti que você... Fica à vontade. Cara, não, então, você falou aí sobre as roll-ups e, bicho, eu acho que foi a melhor forma de explicar ali a analogia do prédio e dos apartamentos, né? Hoje nós temos já algumas soluções bem interessantes, como, por exemplo, a própria infraestrutura da Polygon, né? E além você citou a ZK, citou também outra, foi a que vão lançar... ZK Sync, Scroll. A gente tem a Lia, que é o roll-up da Consensus, que acabou de ser lançado. A gente tem a Base, que é o roll-up da Coinbase também, que acabou de ser lançado. Uma pergunta, né? Hoje, qual seria o maior entrave, a maior dificuldade para as roll-ups? Talvez até acho que a gente já tenha hoje dentro do próprio mercado. Qual seria o maior entrave? Ou, vou dizer assim, não sei se tem, mas qual seria talvez a tecnologia que pudesse bater de frente com essas tecnologias? Tem um termo no exterior que a galera gosta de usar muito, que é o Battle Test, o teste de batalha. E eu acho que esse é o maior desafio dos roll-ups. Os roll-ups, eles são tecnologias extremamente recentes. É uma forma que a gente nunca tentou escalar a blockchain. É importante a gente entender isso. Essa abordagem de criar uma blockchain escalável e segura é uma coisa que a gente está buscando há muito tempo. E a gente nunca chegou perto de resolver esse problema, naturalmente. Tá dentro do trilema ainda. Tá dentro do trilema, sim. E agora a gente tá caminhando, o quê? Deixa eu pegar uma imagem que eu acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro. Fique à vontade. Só porque talvez eu esteja falando um monte de termo técnico, e aí a galera vai viajar um pouquinho, eu fico com medo de não estar sendo didático o suficiente para o pessoal entender. Deixa eu abrir aqui no Twitter, que eu acho que assim a gente vai conseguir ter uma visualização mais legal da questão em si. Cara, aqui, isso aqui, né, são a questão de taxas da Ethereum, eu fiz esse trend no Twitter, mas qual que é o ponto mais importante para mim? É isso daqui, ó. Hoje, um blockchain, ela tem 4 camadas, vamos dizer assim. Ela tem uma primeira camada, que é a que a gente chama de camada de execução. O que é a camada de execução? É onde a gente processa as coisas, entendeu?
Então seria como assim, por exemplo, quando você manda uma transação para o Bitcoin, primeiro essa transação ela acontece. E aí ela é registrada onde? No Meatpool. E aí aparece, ó, sua transação aconteceu, ela tem 0 confirmações, mas ela está no Meatpool. E aí o que normalmente as corretoras fazem? Elas falam, eu espero até, sei lá, 5, 10 confirmações de validadores para saber que aquela transação realmente aconteceu e tá tudo bem. Então, essa é a primeira camada, quando chega no Meatpool, execução. Depois, o que é essa confirmação? Essa confirmação é a camada de consenso. Então, quando o minerador está rodando ali um hardware para validar SHA-256, ou, por exemplo, a gente está fazendo um stake numa rede, a gente está fazendo a estrutura de consenso, estrutura de validação. Essa estrutura de execução, quando ela está ali existindo, ela também gera um dado, que ela existe, que é a estrutura que a gente chama de data availability. E, por fim, quando o consenso valida esse dado da estrutura de execução, a gente vai para o settlement, é o statement. O que é o statement? É o registro. É como se a gente carimbasse de forma imutável aquilo. Então a blockchain tem essas 4 estruturas. Todas as soluções que a gente lançou de blockchain até hoje são estruturas monolíticas. O que isso significa? Que a blockchain tentava resolver todos esses pontos. Então você tinha uma única blockchain, uma única estrutura tentando fazer essas 4 coisas. A Ethereum está introduzindo um conceito que chama modularização de blockchain. Blockchains modulares, que são blockchains em módulos. E aí o que a Ethereum está fazendo? A primeira modularização que ela está fazendo é do seu sistema de execução, que são os rollups. Basicamente ela está virando e falando, ó, galera, ao invés de eu tentar fazer tudo ao mesmo tempo, eu vou pegar caras que são especializados só em processar transações. E esses caras vão fazer minha camada de execução, que são os rollups. Então o rollup, ele ganha esse espaço aqui, ó, tá vendo? Esse espaço aqui de execução. Então, por isso que esse é o primeiro setor. Então, a dificuldade é, a gente nunca fez isso antes. Então, a gente vai descobrir se isso funciona. Eu conversei com o chefe da Polygons e KVM lá na DevCon. E aí ele falou, Orlando, há funções que eu utilizo de hash que foram criadas há 2 anos. Aí ele me explicou tudo, e aí ele falou, cara, agora eu tenho que fazer auditoria e tudo mais. Aí eu olhei assim pra ele e falei, cara, me explica uma coisa, só pra eu saber que eu não tô viajando. Seria mais ou menos o seguinte, você descobriu a teoria da gravitação universal, tipo Einstein, e aí agora você tem que reunir uma sala, tipo, você tem umas 20 pessoas que têm qualificação técnica o suficiente, você tem que reunir uma sala com essas 20 pessoas para explicar para ela sua teoria, para ver se elas aprovam e elas falam que tem lógica. Aí ele falou, exatamente. Eu falei, caraca, então isso que é o nível que a gente tá no roll-up, e é bem isso. E aí ele até falou, cara, hoje os times de projetos de roll-ups, apesar do ponto de vista de marketing, de concorrência, etc., eles comunicam. Então, tipo, ele tá trocando informação com o cara da Scroll, com os pesquisadores, por exemplo, da Lia, assim, sucessivamente. E é muito louco, que esse é o tipo de cara, por exemplo, o Carlos, lá, que é o chefe da Polygons e QVM, era um cara que, tipo, ele fazia proposta de IP ou de melhoria e mandava pro Vitalik aprovar. Então, esse era o nível do cara que eu tive a oportunidade de conversar lá sobre isso. Então, o roll-up, para mim, é essa primeira aposta nisso. A maior dificuldade é a gente realmente encaixar essa narrativa e fazer sentido. Se essa narrativa não fizer sentido de escalabilidade, isso pode significar que talvez a gente tenha substituindo a Ethereum por outra grande blockchain. Hoje, quem faz narrativas diferentes disso, que não é um setor que eu vou citar nesses 3, mas que eu acho que vale acompanhar, hoje a Near Protocol, com uma estrutura de shardings, realmente bem revolucionária, bem legal, e a Polkadot, com estrutura de fragmentação de blockchains. São 2 cases que eu acho que vale a pena acompanhar, que vão para outros caminhos de modularização e de escalabilidade de blockchain. Mas, enfim, é isso aqui que eu tô explicando e querendo trazer um pouquinho da ideia para vocês. De coração, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, veja, já deixa o like, já está inscrito no nosso canal. É muito importante para que a gente continue crescendo aqui no YouTube. Se você tiver alguma recomendação ou alguma análise específica que você queira, manda aí através dos comentários. Também vou te fazer o convite para fazer parte do nosso Projeto Ouro e das nossas salas de operação, onde os nossos alunos estão lucrando todos os dias, independente do movimento do mercado. Se o mercado vai para cima, se vai para baixo, a gente tá junto lá fazendo dinheiro. Bom, no mais, que Papai do Céu abençoe demais os teus investimentos, multiplique aí sobre a tua vida. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.